Queria mandar esse livro para você ler, mas não é meu. Eu pedi emprestado e eu também estou sem dinheiro para mandar um para você. Eu queria muito que você lesse. É um livro de Max Lucado, Dias Melhores Virão. Como curar a dor e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo. Aí eu queria ler para você, não sei se você vai ter um pouco de paciência. Eu queria ler aos poucos, né? Porque não fica chato ler tudo de uma vez. Mas eu queria ler, né? Já que eu não posso mandar para você. Diz assim, ó, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer as pessoas honestas quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Salmo 11, 3 e 4. Essa tradução que eu vou lendo tudo neste livro, quero dizer, na tradução da linguagem de hoje, tá bom? Aí diz assim, a pergunta de Davi não é nossa também? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem, quando a morte nos separa, o que devemos fazer? Curiosamente, Davi não responde a sua pergunta com uma resposta, mas com uma declaração. O Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Sua intenção é inconfundível. Deus não muda por causa de nossas tempestades. Ele não recua diante de nossos problemas. Ele não se espanta com esses problemas. Ele está no seu santo templo. Ele está no seu trono no céu. Prédio pode cair, carreiras pode desmoronar, mas Deus não. Destroços e escombros nunca o desanimaram. Deus sempre transformou a tragédia em triunfo. Não foi isso que fez com José? Observe José na prisão no Egito. Seus irmãos o venderam, a esposa de Potifar o entregou. Se o seu mundo está desabando, o mesmo aconteceu com o de José. Ou considere Moisés, cuidando dos rebanhos no deserto. Era isso que ele pretendia fazer com a sua vida? Dificilmente. Seu coração batia com o sangue judeu, sua paixão era lidar com os escravos. Por que então Deus o deixou conduzindo ovelhas? E Daniel? O que dizer de Daniel? Ele estava entre os mais brilhantes e melhores jovens de Israel, o que equivalia a ser um cadete de uma famosa academia de militar ou estudante de uma faculdade de altíssimo nível. Mas ele e toda a sua geração foram levados de Jerusalém. A cidade estava destruída, o templo estava em ruínas. José estava na prisão, Moisés no deserto, Daniel estava preso. Esses eram momentos tenebrosos. Quem poderia ver algo de bom neles? Quem poderia imaginar que a prisão de José era apenas um estímulo para transformá-lo no primeiro-ministro? Quem teria imaginado que Deus estava dando a Moisés um treinamento de 40 anos no deserto, por meio de qual ele lideraria o povo? E quem poderia ter imaginado que Daniel, o prisioneiro, logo seria conselheiro do rei? Deus faz coisas assim. Ele fez com José, com Moisés, com Daniel e principalmente ele fez com Jesus. Em nossos momentos mais difíceis, talvez vejamos o que os seguidores de Cristo viram na cruz. A inocência sacrificada, a bondade assassinada, a fortaleza do céu atravessada. Mães choravam, o mal dançava e os apóstolos tinham de se perguntar: o que pode fazer a pessoa honesta quando a lei e os bons costumes são desprezados? Deus respondeu a pergunta deles com uma declaração. Com o rumor da terra e o rolar da pedra, ele os fez se lembrar: o Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. E hoje,
devemos lembrar que Ele ainda está lá. Ele ainda está no seu templo, ainda está no seu trono, ainda está no controle. Ele ainda converte prisioneiros em príncipes, cativos em conselheiros, transforma dias difíceis em tempos de descanso. E o que Ele fez em situação como essa, Ele voltará a fazer. Cabe a nós pedir que Ele o faça. Capítulo 11. Onde está Deus? Quando acontece uma tragédia, seja pessoal, racional ou global, as pessoas perguntam como Deus pode permitir que tais coisas aconteçam. No que ele estava pensando, ele realmente está no controle? Podemos confiar a condução do universo a alguém que permite isso? É importante reconhecer que Deus habita uma esfera diferente. Ele ocupa outra dimensão. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Dê uma atenção especial à comparação implícita. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem são como os nossos, nem estamos na mesma vizinhança. Estamos pensando, preserve o corpo, e ele está pensando, preserve a alma. Sonhamos com um aumento de salário, e ele sonha ressuscitar os mortos. Evitamos a dor e procuramos a paz. Deus usa a dor para trazer a paz. Vou viver antes de morrer, decidimos. Morra para que você possa viver, ele instrui. Gostamos do que enferruja e ele gosta do que dura. Alegramo-nos com o nosso sucesso, ele se alegra com as nossas confissões. Mostramos aos nossos filhos o astro da Nike exibindo um sorriso de $1 milhão e dizemos, seja como Ronaldo. Deus aponta para o carpinteiro crucificado, que tem os lábios manchados de sangue e um dos lados dilacerado, e diz, seja como Cristo. Nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Nossos caminhos não são como seus caminhos. Ele tem uma agenda diferente, habita uma outra dimensão, vive outro plano. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso, outro dia. Uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos 19, de 1 a 4. A natureza é a oficina de Deus, o céu é o seu currículo, o universo é o seu cartão de visita. Você quer saber quem é Deus? Veja o que Ele fez. Você quer conhecer o poder de Deus? Dê uma olhada em sua criação. Está curioso para saber sobre a força de Deus? Faça uma visita à sua casa. Avenida 1 bilhão de estrelas do céu. Quer saber qual é o tamanho de Deus? Saia à noite e olhe para a luz das estrelas emitida há 1 milhão de anos e depois leia 2 Crônicas 2:6. Quem é capaz de construir um templo para Deus? Visto que os céus não pode contê-lo, nem mesmo os mais altos céus. Ele não se contamina com a atmosfera do pecado, não é controlado pela linha do tempo da história, não é impedido pelo cansaço do corpo. O que controla você não controla Deus. O que preocupa você não preocupa Deus. O que cansa você não cansa Deus. A águia se incomoda com o tráfico? Não. Ela voa acima dele. A baleia fica inquieta com o furacão? Não. Ela mergulha abaixo dele. O leão se agita com o rato no meio do seu caminho? Não. Ele pisa no rato. E quão mais Deus é capaz de voar acima e mergulhar abaixo de nossos problemas e pisar neles. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Mateus 19, 26. Nossas perguntas traem nosso entendimento. Como Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Quem diz que Deus está preso a um corpo? Como Deus pode ouvir todas as orações que chegam até Ele?
Talvez os ouvidos de Deus sejam diferentes dos seus. Como Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? É possível que o céu tenha um conjunto de leis físicas diferente do da terra. Se as pessoas aqui da terra não me perdoarem, até que ponto serei eu culpado diante de um Deus santo? É exatamente o contrário. Deus sempre pode conceder graça quando nós, humanos, não podemos. Foi Ele quem a inventou. Como é vital que oremos munidos de conhecimento de que Deus está no céu, oremos com uma convicção um pouco menor e as nossas orações serão tímidas, superficiais e vazias. Erga os olhos, veja o que Deus fez. Observe como suas orações são estimuladas. Esse conhecimento nos dá confiança, enquanto enfrentamos o futuro incerto. Sabemos que Deus está no controle do universo e, por isso, podemos descansar seguros. Mas também é importante o conhecimento de que esse Deus que está no céu escolheu se inclinar para a terra para ver as nossas aflições e ouvir nossas orações. Ele não está acima de nós a ponto de nos ser tocado por nossas lágrimas. Embora não possamos ver o seu propósito ou seu plano, o Senhor do céu está no seu trono e no firme controle do universo e de nossa vida. Assim, nós lhe confiamos o nosso futuro, nós lhe confiamos a nossa vida. Capítulo 2. O grande amor de Deus. Seu canto fez com que aquilo acontecesse. Inicialmente, não notei. Não havia motivos para que eu percebesse algo. As circunstâncias eram comuns. Um pai buscava a filha de 6 anos em uma reunião de escoteiros. Sara gosta da associação de escoteiros. Ela gosta dos prêmios que ganha e do uniforme que usa. Ela entrou no carro e me mostrou o seu novo distintivo e alguns biscoitos que havia acabado de sair do forno. Virei à rua, coloquei sua música preferida e voltei minha atenção para questões mais complicadas que envolvia agendas e obrigações. Mas, pouco depois de entrar no labirinto do pensamento, voltei. Estava cantando sobre Deus, cantando para Deus. Cabeça para trás, queixo levantado, pulmões cheios. Ela enchia o carro de música. As harpas do céu pararam para ouvir. Aquela é a minha filha. Ela parece mais velha, mais alta, até mais bonita. Será que dormi? Eu perdi alguma coisa. O que aconteceu com as bochechas gorduchas? O que aconteceu com o rostinho e os dedinhos grossos? Ela está se tornando uma jovem. Cabelos loiros caem sobre seus ombros. Os pés estão balançando sobre o banco. Em algum lugar durante a noite, uma página foi virada e... Bem, olhe para ela. Se você é pai ou mãe, sabe o que eu quero dizer. Ainda ontem, seu filho usava fralda. Hoje, ele quer as chaves do carro. De repente, seu filho está na metade do caminho para ir para a faculdade. Estão acabando suas chances de demonstrar o seu amor por ele. E por isso você fala, foi o que eu fiz. A música parou e Sara parou. Eu ajeitei a fita, pus minhas mãos no ombro dela e disse, Sara, você é muito especial. Ela se virou, sorriu de modo tolerante. Algum dia, um rapaz de pernas peludas vai roubar o seu coração, levá-la para o próximo século. Mas, neste momento, você é minha. Ela inclinou a cabeça, olhou para fora por um minuto, depois olhou para mim novamente e perguntou, pai, por que você está tão estranho? Acho que essas palavras pareciam esquisitas para uma menina de 6 anos. O amor de um pai e de uma mãe soa estranho aos ouvidos de uma criança. Meu acesso de emoção estava além da compreensão de Sara, mas isso não me impediu de falar. Não há como nossa mente pequena compreender o amor de Deus, mas isso não impede de vir até nós. E nós também inclinamos nossa cabeça, como Sara, nos perguntamos o que o nosso Pai está fazendo. Do berço em Belém à cruz em Jerusalém, pensamos no amor do nosso Pai. O que você pode dizer para esse tipo de emoção?
Ao descobrir que Deus preferiria morrer a viver sem você, qual a sua reação? Como você pode começar a explicar tal paixão? Se você fosse o apóstolo Paulo, não poderia. Você não faz afirmações, não dá explicações. Você faz algumas perguntas. Essas perguntas não são novas para você. Você já as fez antes. À noite, você as fez. Nos momentos de raiva, você as fez. O diagnóstico de um médico as trouxe à tona, assim como a decisão no tribunal, o telefonema do banco, as tragédias incompreensíveis que ocorrem em nosso mundo. As perguntas são exames de dor, do problema e da circunstância. Não, as perguntas são coisas novas, mas talvez as respostas sejam: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A pergunta não é simplesmente quem será contra nós. Você poderia responder a essa pergunta? Quem é contra você? A doença, a inflação, a corrupção, a exaustão, a calamidades, confronta e os medos que te aprisionam, ou sexo. Se a pergunta de Paulo fosse, quem será contra nós? Poderíamos listar nossos inimigos com muitas facilidades do que lutar contra elas. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdoe-me por um momento. 4 palavras nesse versículo merecem sua atenção. Leia atentamente a frase, Deus é por nós. Por favor, pare por um instante antes de continuar. Leia novamente em voz alta. Deus é por nós. Repita a frase 4 vezes, desta vez enfatizando cada palavra. Vamos lá, você não está com tanta pressa assim. Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por você? Seus pais podem ter se esquecido de você. Seus professores podem tê-lo ignorado. Seus irmãos podem ter vergonha de você. Mas ao alcance de suas orações está o Criador dos oceanos, Deus. Deus é por você. Não pode ser, não foi e não era e não seria. Mas Deus é. Ele é por você. Hoje, neste momento, neste minuto, enquanto você lê essa frase. Não é preciso esperar em uma fila ou voltar amanhã. Ele está com você. Ele não poderia estar mais perto do que está nesse segundo. A lealdade de Deus não será maior se você for melhor, nem menor se você for pior. Ele é por você. Deus é por você. Vire-se para a linha lateral. Lá está Deus torcendo pela sua corrida. Olhe para a linha de chegada. Lá está Deus aplaudindo seus passos. Ouça-o nas arquibancadas gritando seu nome. Cansado demais para continuar? Ele irá carregá-lo. Desanimado demais para lutar? Ele o está levantando. Deus é por você. Deus é por você. Se ele tivesse um calendário, o dia do seu aniversário estaria destacado por um círculo. Se ele dirigisse um carro, seu nome estaria no para-choque. Se houvesse uma árvore no céu, ele gravaria seu nome em sua casca. Sabemos que ele tem uma tatuagem e sabemos o que ela diz. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Isaías 49:16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Perguntou Deus em Isaías 49:15. Que pergunta estranha. Você, mãe, consegue imaginar o seu filho mamando e depois, mais tarde, perguntar qual era o nome da criança mesmo? Não. Eu a vejo cuidar do seu filho. Você acaricia os seus cabelos, toca-lhe o rosto, controla o nome dele, cantarola o nome dele repetidas vezes. Uma mãe consegue se esquecer? De modo algum. Contudo, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, promete Deus em Isaías 49:15.
Deus está com você. E sabendo disso, quem é contra você? A morte pode prejudicá-lo agora? A doença pode roubar a sua vida? Seu objetivo pode ser levado ou o seu valor diminuído? Não. Ainda que o próprio inferno possa ser contra você, ninguém pode derrotá-lo. Você está protegido, Deus está com você. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça todas as coisas? Romanos 8:32. Imagine um homem que se depara com uma criança sendo espancada por delinquentes. Ele se atira no meio da confusão, salva o menino e o leva para o hospital. O garoto recebe cuidados até se restabelecer. O homem paga o tratamento da criança, descobre que a criança é órfã, adota e lhe dá o seu nome. Então, certa noite, depois de meses, o pai ouve o filho chorando no travesseiro. Ele vai até o filho e pergunta o motivo de sua tristeza. Estou preocupado, pai. Estou preocupado com o dia de amanhã. Onde vou conseguir comida para comer? Como vou comprar roupas para continuar aquecido? E onde vou dormir? Com toda a razão, o pai fica preocupado. Eu não lhe mostrei? Você não entendeu? Arrisquei minha vida para salvá-lo, deu meu dinheiro para tratá-lo. Você usa meu nome, eu o chamei de meu filho. Eu faria tudo isso e depois não supriria suas necessidades? Esta é uma pergunta de Paulo. Aquele que entregou seu filho não supriria nossas necessidades? Mas, ainda assim, nos preocupamos. Preocupamos-nos com a Receita Federal, com o vestibular, com o FBI. Preocupamos-nos com a educação, a recreação ou com o resfriado. Preocupamos-nos com a possibilidade de não termos dinheiro o suficiente. E quando temos, nos preocupamos porque não estamos certos de que conseguiremos administrá-lo bem. Preocupamos-nos porque o mundo acabará antes de o parquímetro vencer. Preocupamos-nos com o que o cachorro pensará se ele nos vir quando estivermos saindo do chuveiro. Preocupamos-nos porque algum dia descobriremos que aquele iogurte light engordava. Agora me diga honestamente, Deus salvou você para que você se preocupasse? Ele o ensinaria a andar só para vê-lo cair? Ele seria pregado na cruz por seus pecados e depois desprezaria suas orações? Vamos lá, as Escrituras estão nos provocando quando dizem: porque os seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91:11. Não creio que estejam. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. Aí está. Esta é a pergunta. Aqui está o que queremos saber. Queremos saber até quando o amor de Deus durará. Deus realmente nos ama para sempre. Não só no domingo de Páscoa, quando nossos sapatos estão lustrados, nossos cabelos arrumados. Quero saber, lá no íntimo, todos queremos saber, não é mesmo? Como Deus se sente em relação a mim quando sou um idiota? Quando não estou animado, confiante e pronto para lidar com a fome do mundo? Nessa hora, não. Sei como Ele se sente em relação a mim, em momentos como esse. Até gosto de mim nessa ocasião. Quero saber como Ele se sente em relação a mim quando sou ríspido com qualquer coisa que se move, quando meus pensamentos são terríveis, quando minha língua está afiada o suficiente para cortar a pedra. Como Ele se sente em relação a mim nesses momentos? Quando as coisas ruins acontecem, Deus se preocupa? Ele me ama em meio ao medo? Ele está comigo quando o perigo está à espreita? Deus deixará de me amar? Esta é a questão. Esta é a preocupação. Você não diz. Você nem pode saber. Mas eu posso vê-lo em seu rosto. Posso ouvi-lo em suas palavras. Será que exagerei nessa semana? Na última terça-feira, quando bebi vodka até não conseguir andar. Na última quinta, quando meus negócios me levaram a um lugar que não tinha nada a ver. No último verão, quando amaldiçoei a Deus que me criou, quando eu estava em pé ao lado do túmulo do filho que Ele me deu.
Será que fui longe demais? Esperei demais? Falei demais? Estava duvidoso demais? Com medo demais? Irado demais com a dor deste mundo? É isso que queremos saber. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus respondeu a nossa pergunta antes que a formulássemos, para que viéssemos à sua resposta. Ele iluminou o céu com uma estrela, para que ouvíssemos. Ele encheu a noite de um coral. E para que crêssemos, ele fez que nenhum homem jamais sonhou. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele pôs sua mão no ombro da humanidade e disse: você é muito especial. Sem estar limitado pelo tempo, ele nos vê a todos. Desde o lugar mais remoto da Virgínia ao centro empresarial de Londres. Desde o Vinx aos astronautas. Desde os moradores de caverna aos reis. Desde os construtores de cabana aos mestres de obras. Ele nos vê. Errantes e maltrapilhos. Ele nos viu antes de nascermos. Ele ama o que vê, transbordando de emoção, vencendo o orgulho. O Criador das estrelas se vira para nós, um por um, e diz: você é meu filho, eu o amo muito. Sei que algum dia você se afastará de mim e irá embora, mas quero que você saiba que estarei um caminho de volta. E para provar, ele fez algo extraordinário. Deixando seu trono, ele tirou seu manto de luz, se revestiu de pele, da pele humana pigmentada. A luz do universo entrou em um ventre escuro e molhado. Aquele a quem os anjos adoraram aconchegou-se na placenta de uma camponesa, nasceu na noite fria e depois dormiu sobre o feno destinado a uma vaca. Maria não sabia se lhe dava leite ou louvor, mas lhe deu ambas as coisas. Uma vez ele estava, até onde ela podia imaginar, com fome e era santo. José não sabia se chamava de Júnior ou pai, mas no final ele o chamou de Jesus, seguindo as palavras do anjo e reconhecendo não ter a mínima ideia do nome que deveria dar a um Deus que ele poderia embalar nos braços. Nem Maria nem José foram tão diretos como minha Sara em suas palavras. Mas você não acha que a cabeça dele se inclinou e a mente se perguntou: afinal, o que você está fazendo, Deus? Ou melhor, Deus, o que você está fazendo no mundo? Alguma coisa pode me fazer parar de amar você? Pergunta a Deus. Escuta falar a sua língua. Dormiu na sua terra e sentir as suas dores. Veja o Criador da visão, do som enquanto ele respira. Tosse e assou o nariz. Você me pergunta se eu entendo como você se sente? Olhe nos olhos alegres da criança em Nazaré. É Deus indo para a escola. Pensa na criancinha à mesa de Maria. É Deus derramando leite. Você se pergunta: até quando meu amor durará? Encontre sua resposta em uma cruz, cheia de lascas, em uma colina escapada. Sou eu, seu Criador, seu Deus, que você vê lá em cima, transpassado pelos cravos e jorrando sangue, todo cuspido e molhado pelo pecado. É o seu pecado que eu estou sentindo. É a sua morte que eu estou morrendo. É a sua ressurreição que eu estou vivendo. Isso é o quanto eu amo você. Alguma coisa pode nos separar? Pergunta o filho primogênito. Ouça a resposta e firme seu futuro nas palavras de Paulo. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Depois eu continuo para você o capítulo 3 em diante, para não ficar muito longa a gravação, tá bom, Carlos? Espero que eu tenha conseguido passar para você o que eu queria passar aqui, no tamanho da forma como que Deus te ama. A forma que cada vez que nós pecamos, cada vez que a gente comete algum ato que não agrada ao Senhor, eu quero que você sempre lembre-se de uma coisa: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ainda que o homem venha falar que Deus
está te castigando, Deus está fazendo isso, aquilo, eu quero dizer, isso não existe. Porque Deus, Ele nos ama. E toda vez que nós nos confessamos, foi o que eu li lá no comecinho desse livro, Ele se alegra muito mais do que quando eu venço uma grande carreira ou quando eu venço uma grande corrida. Muito mais Ele fica alegre com as nossas confissões. Por isso, mesmo na fraqueza, caiu, a Bíblia diz que se levante. Não fique caído, não fique prostrado, porque a gente não pode se prostrar a Satanás. Tá bom? Eu te amo muito, tenho pedido muito ao Senhor, que eu quero ver você um grande homem de Deus. E um dia, quem sabe, em nome de Jesus, você não vem aqui pregar também na minha igreja, né? Um beijo todo especial para você. Amo você do fundo do meu coração. Espero que você tenha gostado. Sei que não li muito bem, mas espero que você tenha gostado, tá bom? Um beijo.